O desenvolvimento sustentável está na moda e muita gente defende essa bandeira. Governos, empresas, indústrias usam a expressão como instrumento de comunicação e de marketing para promoverem suas ações, marcas, produtos e serviços. Mas, afinal, o que é desenvolvimento sustentável? Você sabe responder? Quem está no estúdio da TV Senado para responder a essa e a outras perguntas sobre o tema é o professor Elimar Pinheiro do Nascimento, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Professor Elimar, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, obrigado por participar do Cidadania. Agradeço eu, Marcelo, pelo convite. Muito obrigado. Vamos começar pela pergunta mais direta, né? Afinal, o que é o desenvolvimento sustentável? De onde vem essa expressão? O desenvolvimento sustentável tem meio século de existência, né? Já completou 50 anos, porque tudo começou no comecinho dos anos 70, mais precisamente com a Conferência das Nações Unidas em Estocolmo sobre meio ambiente e desenvolvimento. Nesse momento, tem dois elementos muito interessantes no momento dessa conferência, que é provocada pelas chuvas ácidas que estão incomodando os países do norte da Europa e outros. E duas obras pauteia, digamos assim, estão por trás desse encontro. Um são o trabalho dos Meadows, que é os limites do crescimento, em que o Clube de Paris contrata alguns eminentes cientistas norte-americanos, um casal, na verdade, com seus estudantes, para fazer alguns cenários sobre o mundo. E esses cenários, que são variados, evidentemente, como qualquer jogo de cenários, têm elementos comuns. Um deles é de que o desenvolvimento econômico tem um limite real, que é a finitude dos recursos naturais disponíveis, porque, afinal, vivemos num planeta que, embora grande para nós, ele tem limites. E o segundo é o trabalho de Georges Craig, que é um eminente economista e matemático, que mostra que todo o processo de transformação da natureza produz aquilo que ele chama da entropia, ou seja, a energia inútil, e que, portanto, o desenvolvimento econômico tem um limite real também. Então, de maneiras diferentes, um para o grande público, que foi os limites, outros os trabalhos do Georgesco para o pessoal mais acadêmico, ambos chegaram à mesma conclusão e foi a grande descoberta dos anos 70. Nosso desenvolvimento está limitado pela disponibilidade de recursos naturais. Aí, nesse encontro, houve um embate muito interessante entre zeristas e desenvolvimentistas. Os zeristas eram, sobretudo, de países ricos, que diziam assim, vamos parar o crescimento econômico. E os desenvolvimentistas, os povos do sul, que diziam, opa, nós temos um mar de pobrezas e de necessidades que não podemos parar, é impossível fazer isso. Nesse embate surgiu, então, a expressão que é o que antecede a expressão de desenvolvimento sustentável. A expressão era ecodesenvolvimento. Uma expressão talhada por Maurice Strong, que foi o coordenador dessa conferência de Estocolmo, e um cientista polonês, brasileiro, francês, chamado Ignacy Sachs. No entanto, os americanos não gostaram da expressão. Os americanos evitaram porque achavam que estava dando muita ênfase à questão ecológica e pouca ênfase ao desenvolvimento. E aí começaram a combater. As Nações Unidas teve que recuar e criou uma comissão dirigida pela ex-primeira-ministra norueguesa, Gro Brundtland, que então elaborou um relatório cujo título foi Nosso Futuro Comum. E é neste relatório, que data de 1987, que surge a definição clássica de desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele desenvolvimento que responde às nossas sociedades atuais e garante as necessidades das gerações futuras, né? Essa definição, por ser abrangente, todo mundo comprou, todo mundo se achou contemplado nela, porque era pouco precisa, muito genérica, né? Quais são as necessidades de hoje? A necessidade de uma cesta básica do Brasil é outra, do francês é outra. O francês tem vinho, no nosso não, talvez tenha uma cervejinha, né? Uhum. Tem diferenças culturais muito grandes. E pior ainda, a necessidade das gerações futuras. Qual vai ser a necessidade das pessoas em 2050, 2100? Ninguém sabe. O mundo muda tão rápido, né? Essa ideia de desenvolvimento sustentável trouxe esse conceito inicial do relatório, Nosso Futuro Comum, e ela vem mudando
né, com o passar do tempo, com todas as conferências, conferências climáticas, mas há um tripé que norteia essa ideia de desenvolvimento sustentável que vai se mantendo, que fala justamente de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental. É possível compatibilizar esses três princípios, essas três dimensões e ter, de fato, a preservação ambiental? Veja, a ideia, né, tripartite do conceito, que, veja bem, não é um conceito científico, hein? O conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito político-normativo. Ele resulta de uma negociação entre países, né? E ela, de fato, contempla esses elementos, ou seja, a ecoeficiência econômica, né, a equidade social e a conservação ambiental. Alguns dizem que isso é perfeitamente possível, outros não, né? Então, desde o início, ainda no final dos anos 80, tem um grande debate entre os defensores do desenvolvimento sustentável e aqueles que criticam o desenvolvimento sustentável. Os vencedores são, evidentemente, os defensores, porque o conceito vai ser aparentemente consagrado na conferência que a Nações Unidas promove sobre desenvolvimento e meio ambiente no Rio de Janeiro, a famosa Rio 92. Então, ali, aparentemente, há uma validação, uma consagração desse conceito e a grande aceitabilidade por todos os atores. Mas a aceitação desse conceito, ela é menor do que real. Ela tem uma aparência que todo mundo está de acordo, mas na verdade não. A tal ponto que, por exemplo, em 2000, nós não temos o ODS, nós não temos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, nós temos os Objetivos do Milênio. E a ideia da sustentabilidade está ausente da ODM, que é os Objetivos do Milênio, está ausente. E a conferência de 2012, que dá continuidade à Conferência do Rio, é um fracasso retumbante, né? Ou seja, os dois caminhos apontados pelo desenvolvimento sustentável para a economia, eles são perseguidos, porém, de uma maneira muito pequena, muito pífia, digamos assim. Uma é a descarbonização da economia. Veja que a criação do IPCC, que é o Painel Internacional de Câmbio Climático, de 1988, chama atenção para nós justamente de que as atividades econômicas estão produzindo mudanças climáticas cada vez mais importantes. E aí, então, um dos caminhos que vai ser adotado pelo desenvolvimento sustentável é a descarbonização da economia, ou seja, a transição energética, sair de combustíveis fósseis como o carvão, o petróleo e mesmo o gás, para fontes limpas, como a hídrica, a eólica, a solar, a biomassa, etc. Mas essa descarbonização da economia, que era um elemento importante para poder mudar a questão do clima, ele é perseguido mais no discurso do que na prática, entendeu? Então, por exemplo, até hoje nós gastamos, pelo menos no mundo, 800 bilhões de dólares de dinheiro que estimula, o que financia a extração de combustíveis fósseis, veja bem. Então, a fala é uma, mas a prática não é a mesma. Então, nós continuamos, apesar dos alertas dados nos anos 70, nós continuamos, desde lá até hoje, a alimentar de gases de efeito estufa a atmosfera. Repete o mesmo modelo desde lá, com um aumento ainda de demanda. Houve esforços de redução? Houve, mas muito pequenos. Por quê? Porque não conseguiu zerar a emissão de CO2, como a gente fala para simplificar. Continuou a emissão, em ritmo menor, mas continuou. E, portanto, acumulando o CO2. E isso tem impactos muito grandes. Esse foi o primeiro caminho. O segundo caminho foi desmaterializar a economia. O que significa isso? Reduzir os recursos naturais para cada produto. Então, eu tinha, sei lá, vamos supor, uma unidade fictícia, 100 recursos naturais para produzir um rádio, agora eu tenho 50. Conclusão, economizei recursos naturais. Perfeito. Só que, quando eu tinha um rádio com 100 recursos, a unidade 100 recursos naturais, que é uma unidade que não existe, que eu estou criando aqui para efeito didático, eu vendia, sei lá, 1000 exemplares do rádio. Agora, com a redução, o rádio, inclusive, ficou muito mais barato, a qualidade de vida, a renda média do mundo aumentou, e ao invés de 1000, eu vendo 100 mil. Então, por unidade, eu economizei, mas no total eu não economizei, ao contrário, estou gastando mais ainda. Daí, o processo de desmatamento, que vem com a agricultura,
que vem com a pecuária, que vem com a expansão urbana e assim por diante. Então, nós continuamos a desmatar e a destruir a natureza, sobretudo a cobertura vegetais, que são essenciais, essas coberturas, para absorver o gás carbônico. Entendeu? O CO2 é absorvido. Tendo menos floresta, absorve menos. E aí a questão da sustentabilidade vai se comprometendo e vai entrando em choque com essa ideia do desenvolvimento econômico. Agora, professor, a ideia de desenvolvimento econômico é associada a uma ideia de consumo, a própria ideia de crescimento do PIB, ela parte de produtos novos colocados no mercado e comercializados no mercado também. Voltando um pouco para o relatório de 1987, o relatório Nosso Futuro Comum, na carta de apresentação, a ex-ministra norueguesa que a assina, ela comenta que dentro dessa ideia de desenvolvimento sustentável, dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, deve-se colocar também a questão da pobreza como uma das questões centrais. E esse ponto era rechaçado, era negado por muitos especialistas porque entendiam que não. Uma coisa é a questão ambiental, o desenvolvimento sustentável deve focar na questão exclusivamente ambiental. A questão social, a questão da fome, por exemplo, que está agora nos objetivos do desenvolvimento sustentável, estaria fora disso. Havia um embate nesse sentido e ela defendia a ideia de que sim, a questão social deveria entrar. Queria que o senhor explicasse por que a pobreza, o combate à pobreza, a erradicação da fome, entra nessa ideia de desenvolvimento sustentável. Por causa das três dimensões que você falou, né? Ambiental, econômica e social, e a equidade social. É interessante que, do ponto de vista terminológico, né, do ponto de vista semântico, a gente fala de ecodesenvolvimento, depois de desenvolvimento sustentável, e em seguida a palavra que vai substituir é sustentabilidade. Sim. A sustentabilidade conversa com a questão ambiental, mas conversa com a questão social, né? Conservar a natureza é sustentabilidade, mas reduzir a desigualdade e eliminar a pobreza também é sustentabilidade. Entendeu? Então, isso é uma coisa interessante, porque justamente colocou no centro do debate que não é simplesmente conservar a natureza, é preciso dar qualidade de vida, entendeu? Às pessoas que não a têm. Permitir que uma parte significativa da humanidade que passa fome deixe de passar fome, né? Quer dizer, não adianta simplesmente ter a natureza conservada com as pessoas morrendo de fome, isso não tem sentido. Então, eu tenho que conservar a natureza e tenho que matar a fome. É um pouco o que fala na Amazônia. É preciso criar uma economia com a floresta em pé. Ou seja, a floresta em pé, ela pode render mais, veja bem, do que eu derrubando essas florestas, né? Mesmo porque quando eu derrubo, desmato, né, e começo a plantar e criar gado, eu vou estragando o solo. E aí vou precisando mais solo, e vou precisando mais. Né? E com isso o desmatamento vai crescendo. Então a gente tem que encontrar, e esse é o grande desafio da sustentabilidade, que é um termo que eu acho até mais interessante, mais intrigante, mais provocativo do que desenvolvimento sustentável, porque ela dá a ideia seria um termo mais amplo do que muito mais amplo, entendeu? E ela não se centra na questão do crescimento econômico, ela se centra em a gente ter produtos de consumo realmente necessários, né? Que as pessoas melhorem suas qualidades de vida e que a gente tenha um meio ambiente, né, de qualidade para nós, nossos filhos, nossos netos, né? Então, a sustentabilidade, para mim, ela é muito mais hoje importante do que propriamente o desenvolvimento sustentável e, aos poucos, ela está ganhando muito mais força do que o desenvolvimento sustentável. Agora, o senhor colocou a questão aqui da agricultura, né? Recentemente, em 2023, no Exame Nacional do Ensino Médio, a questão do agronegócio foi colocada meio que contra a parede em algumas questões e levantou uma grande polêmica com relação à questão da sustentabilidade do nosso modelo de produção do agronegócio, da agricultura e da pecuária. Dentro da ideia de sustentabilidade, o senhor está colocando aqui agora os argumentos que explicam o porquê de a questão social e da fome fazerem parte, né, desses objetivos. O modelo de produção de alimentos brasileiro é compatível com essa ideia de sustentabilidade, na sua visão? Veja, a gente tem muita ideia de colocar o agronegócio como vilão e ponto final.
Eu acho que tem nuances. Eu acho que o mundo não é preto e branco, o mundo é colorido. Então, eu tenho um agronegócio que degrada, que utiliza pesticidas e tal, faz mal à saúde e tal, uma boa parte deles. E que pouco estão ligando com a degradação ambiental, ou seja, são pessoas absolutamente egoístas que estão preocupadas em ter dinheiro, ele, ponto final. E não se interessam, inclusive, pelos seus filhos e seus netos. É um egoísmo extremo. Mas eu tenho outros agricultores e fazendeiros que têm preocupação com isso, que têm preocupação de melhorar a qualidade da produção de alimento, de não destruir muito a natureza, né, e produzir alimentos mais saudáveis. Então, eu tenho bandidos e mocinhos em todos os lados. Né? Não tenho... Agora, de fato, a gente tem que pensar, por exemplo, do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da nação, o agronegócio ele é muito importante na produção de divisas, mas a agricultura familiar que produz alimento ela é essencial para justamente dar o alimento que as pessoas comem. Né? Poucas são as pessoas que comem soja, né? Ou que comem, sei lá, café, coisa. Mas todos comem feijão, todos comem arroz, todos comem pão, todos comem macaxeira, etc, etc. Ou seja, o nosso prato do dia a dia vem, sobretudo, da agricultura familiar. E aí nós temos que dar um olhar fundamental nele, porque se a agricultura familiar se desenvolve com mais tecnologia, aumenta a sua produtividade, aumenta a qualidade dos alimentos e reduz o próprio preço dos alimentos, né? Tanto para a agricultura familiar como para o negócio, é possível produzir mais com menos. A Marina fez um feito que pouca gente tem enfatizado, que ela não só, no primeiro governo dela, reduziu drasticamente o desmatamento, como ela permitiu que a produção, veja, tanto de carne quanto de grãos, aumentasse sem desmatar. No caso do gado, por exemplo, que eu estudei e orientei tese sobre isso, você simplesmente pegou a criação que era puramente extensiva e transformou-la em semi-intensiva. Não é intensiva, semi-intensiva. Menos espaço para o gado, mas o gado mais bem alimentado e, portanto, mais produtivo. Então, é possível perfeitamente quando a gente deixa de olhar para o próprio umbigo e pensa um pouco mais no futuro da humanidade, né? Que nós todos estamos integrados. Porque se esse planeta explode, explode todo mundo. Vai todo mundo junto, todo mundo. É verdade, não sobra um. Professor, a gente, antes de começar a entrevista, o senhor estava falando já dos próximos passos, né, do futuro desse conceito, dessa ideia de sustentabilidade, da ideia de desenvolvimento sustentável. E quando eu estava preparando essa entrevista para conversar aqui com o senhor, eu vi esse tripé que eu comentei aqui, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental. Né? Inclusive, na Cúpula Mundial de Joanesburgo, esse tripé ele foi colocado mais uma vez como as dimensões essenciais para o desenvolvimento sustentável. E me veio uma pergunta, será que não estaria na hora de trocar proteção ambiental por desenvolvimento ambiental, já que nós chegamos a um ponto de desmatamento que já é bastante elevado, já mostra aí com a emergência climática, com as mudanças climáticas, os resultados dessa situação. E o senhor trouxe uma novidade aqui antes da gente começar a gravar essa entrevista, que é justamente que a ideia de desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, perdão, está mudando. O senhor tem aqui uma novidade para a gente sobre isso. Como é que está o futuro desse pensamento hoje? Como eu lhe disse, né, nessa trajetória de meio século, de um lado o desenvolvimento sustentável se desgastou e, como você me dizia antes da conversa, né, tornou-se uma bolacha, né, que todo mundo fala, que todo mundo se refere e você já não sabe mais o que é que isso significa, porque tanto empresas de petróleo dizem ser, né, a favor do desenvolvimento sustentável, como a agricultura familiar e assim por diante. Então, tornou-se uma palavra vazia, pouco significado. Né? Esse foi um elemento muito importante. A outra é que poucas pessoas percebem que a ideia de desenvolvimento sustentável, porque é uma composição, né? É uma expressão composta. Desenvolvimento vem da economia, sustentável vem da biologia, da noção de resiliência. E aí as pessoas perceberam aos poucos que é um oxímoro, é uma contradição em si, desenvolvimento e sustentabilidade. Todo desenvolvimento que implica crescimento econômico, ela desgasta a natureza, ela destrói a natureza, certo? Então é preciso vencer isso aí. E a forma de vencer é sair da caixinha, né, do desenvolvimento
e adotar uma caixinha de qualidade, né? Veja, nós somos criados na ideologia de esquerda e direita, etc. E tal. No meu ponto de vista, as duas vertentes ideológicas de esquerda e direita são filhas da mesma mãe, que é a ideologia do crescimento. Ninguém consegue pensar que não seja crescendo. E crescendo no sentido de um aumento quantitativo. Ora, eu posso melhorar a qualidade da minha biblioteca sem aumentar um livro. Eu adoto simplesmente o princípio. Todo livro que eu compro, eu tiro um da estante. Aí minha biblioteca vai ficando melhor qualidade, que eu vou botando livros mais importantes e retiro livros menos importantes, né? Então, não cresci nada, mas melhorei a qualidade. Então, esse é o grande desafio nosso, né? Porque a irracionalidade nossa está tamanha que aquilo que era mudança climática apenas conversado nos anos 80, tornou-se uma emergência climática, né? Ou seja, nós estamos em vias de cair numa inflexão em que a mudança climática, que é produzida basicamente, mas não exclusivamente, pelas atividades humanas, né, produzindo todos os indícios que a gente conhece de eventos críticos, tempestades, secas, ciclones, elevação do nível do mar, de gelo, tudo isso, né, incêndio, com propagação de doenças. Você tem dengue em Paris agora, né? Daqui a pouco você vai ter malária, você vai ter, entendeu, um monte de doenças, porque ela se fortalece nesse processo. Então, a gente tem que caminhar para construir alguma coisa diferente, sair dessa ideologia de que só pode ser com crescimento. Não, eu posso melhorar a qualidade, inclusive dos mais pobres, sem necessariamente, entendeu, degradar mais ainda. Agora, nessa ideia de sair da caixinha do desenvolvimento, eu tenho que ter um pacto global. E aí está o grande problema, Marcelo, é que a problemática que nós enfrentamos hoje, que é a emergência climática, não se resolve nem por um indivíduo, nem por uma associação, nem por uma organização, nem por um Estado. Só se resolve de maneira global. Mas nós não temos o Estado mundial para poder tomar decisões, entendeu? Então, esse é o grande dilema que nós estamos vencendo. Tem que buscar um pacto que permita que os países ricos cresçam menos ou até nem cresçam quantitativamente, para que os países pobres, que têm ainda pessoas famintas ou vivendo com pouca dignidade, possam ter uma vida digna. Porque nós todos temos que ter uma vida digna nesse planeta. Nós somos uma família, entendeu? Mesmo que não se conheça, é uma família, a família dos humanos, né? E o SAP está se mostrando extremamente degradador, ao ponto de que, se nós continuamos assim, vamos nos destruir. Nós não vamos sobreviver, vamos chegar ao século 22. Se nós adotamos esse caminho. Daí a ideia do pós-desenvolvimento, que é uma ideia de tomar medidas que permita crescer, decrescendo, decrescer e crescendo. Ou seja, cresce nos países que precisa, mais alimento, mais habitação para as pessoas, melhor transporte, e tem que decrescer ou mudar, entendeu, esse crescimento nos países mais ricos, para que a gente possa, todos nós, viver. Chegar a um equilíbrio, né? Um equilíbrio que é importante, porque, veja, os mais ricos, os bilionários, estão achando que podem fugir disso, né? Por exemplo, criando uma cidade no fundo do mar. Acabaram de morrer nessa tentativa, né? 3 ou 4 deles. Ou então ir lá para Marte. É uma brincadeira pensar que a gente pode criar uma colônia em Marte e viver lá dependendo da Terra. Ou seja, ao invés de resolver o problema da Terra, esses caras fogem. Quer dizer, além de egoístas, entendeu? Desculpa a expressão, são burros. Entendeu? São ignorantes. É impossível essa solução. Entendeu? A única solução é essa. Então, o pós-desenvolvimento vem um pouco para isso. Então, parar um pouco essa irracionalidade que está nos levando à destruição. Simples, né? Por exemplo, parar os incentivos fiscais para combustíveis fósseis. Entendeu? E estimular as inovações tecnológicas para que a gente tenha fontes energéticas cada vez melhores. Entendeu? Acabar, por exemplo, com obsolescência programada. Não sei se você sabe isso. Obsolescência é uma palavra que vem de obsoleto, inútil, né? Então, quando se criou, por exemplo, as primeiras lâmpadas elétricas, elas duravam décadas, Marcelo. Aí os industriais disseram, não pode, senão eu não vou ficar rico. Se eu vou vender uma lâmpada para uma pessoa e ele só vai comprar depois, comprar mais. 10, 20, 30 anos depois. É justamente aquela ideia do consumo como motor da economia que acaba sendo incompatível com a ideia de sustentabilidade. Professor, a gente está no finalzinho aqui da nossa entrevista. Vou fazer a pergunta, uma pena mesmo, uma pergunta pinga-fogo. Agora o senhor vai ter que responder bem rapidinho. O que é a cidadania?
Cidadania são os indivíduos revestidos de direito. Mas a cidadania que vem de cidade tem que se tornar, como diz meu amigo Cristóvão Buarque, humana, global, mundial. Professor Elimar Pinheiro do Nascimento, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, a você e a todos os telespectadores. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.